Então a equipe de segurança do trabalho ela vai ministrar tudo isso. O engenheiro de segurança com o técnico de segurança, então ele vai ministrar todo esse PCE. Definir as relações e responsabilidades da equipe de atendimento de emergência. Qual é a responsabilidade do técnico de segurança? Gerenciar e coordenar a brigada. Qual é a atividade de responsabilidade do bombeiro civil? Praticar os treinamentos, ministrar os treinamentos, verificar os equipamentos de proteção, coordenar, liderar as equipes de emergência, liderar os líderes de emergência. Então, cada um tem a sua qualificação, né? Como até o professor Maurício até disse uma vez aí, ado, cada um no seu quadrado, né? Então, cada um tem que saber fazer. Não adianta dentro de uma emergência todo mundo querer mandar. Não pode. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, não pode acontecer isso. Então, definir os procedimentos a serem seguidos em casos de emergência. Tem que definir quais são os procedimentos, o que é que vai fazer, em que tipo de emergência, se aconteceu isso, aquilo, outro. Então, pegue todos os relatos que aconteceu antes nas suas empresas, vejam quais foram os tipos de acidentes que passaram, verifique o que é que você tem de mostragem, para aí sim começar a implantar o PCE. Documentar todos os recursos utilizados nas ações de controle de extinção de emergência. Aconteceu um sinistro, registra. Com foto, com relatório, com o que seja. Mas tem que estar registrado. Assegurar o cumprimento da política da empresa e seus acionistas. Assegurar o cumprimento da política. Se a empresa diz assim, é proibido fumar na área de produção. Por quê? Primeiro, porque tem que ter o respeito a quem não fuma. Segundo, o respeito à empresa, que se ali tem muitos produtos químicos, pode ter queimagem, pode ter um início de incêndio. Então tem um local próprio para se fumar, então vai ter que se fumar naquele local próprio. Ah, não, mas eu quero fumar aqui, amigo. Tem que ir para o lugar. Você tem que estar agilizando no seu setor. Estabelecer relacionamento com os órgãos específicos para o auxílio mútuo no atendimento de uma emergência. Que empresas são essas? Né? Os órgãos mútuos: bombeiro, defesa civil, prefeituras, organizações que trabalham nessa linha de treinamentos para prevenção de acidentes. Então você tem que trabalhar junto com esses órgãos. Não adianta você querer atender um bombeiro fiscal que vai chegar lá, um comandante, um capitão, vai querer verificar a sua instalação para ver se você está de acordo com os padrões, você querer enganar ele. Não vai enganar nunca. Então respeite eles. Respeite o que eles têm a dizer. Se realmente for uma coisa absurda que você vê que não tem condições de cumprir, argumente, mas não tenha as conclusões básicas, não sejam duros e aquela linha só fixa. Eu posso, eu faço, eu quero. Não pode ser assim. Certo? Tipos de emergências inseridos no PCE. O que é que você tem que colocar? Incêndios, acidentes com vítimas, vazamentos de produtos químicos e similares, explosões, catástrofes naturais, como terremotos, enchentes e outras coisas. O que é que quer dizer isso? Incêndios, todo aquele tipo de incêndio, mesmo que seja um micro incêndio, é um incêndio, tem que se registrar. Um acidente com vítimas, foi feito o atendimento pré-hospitalar com ele, né, o antigo primeiro socorro, então tem que se registrar também. Vazamentos de produtos químicos. Eu trabalho numa empresa, minha empresa não tem condições de comprar material. A gente tem um material simples, que é até quase de graça, que se chama o pó de serra. O pó de serra, ele é eficaz. Ele pode nos ajudar dessa maneira e trabalhar com ele. É bom? É. É a solução melhor? Não é. A solução melhor seria os produtos realmente para combater um derramamento. Mas se eu não tenho, a empresa não tem condições, o técnico de segurança tem que ser criativo, ele tem que agir, ele tem que pensar na frente. Então, esse tipo de produto, o pó de serra, é utilizado? É. Então vamos lá. Explosões, os tipos de explosões, a gente tem que mostrar às pessoas quais são os tipos de explosões. Explosões numa caldeira, explosões nas máquinas, explosões de compressores. Então a gente tem que ensinar a brigada de emergência como trabalhar em cima disso. Então dentro do PCE, ele tem que fazer. Ah, mas na minha empresa nunca teve uma explosão de caldeira. Pesquisa na internet, vai lá, procura tipos de explosões de caldeira, vê os motivos, qual for, procura, estuda. Técnico de segurança tem que estudar todo dia, não pode parar.
Se ele parar, ele cai. Né? Não pode. Então, estuda, vai lá, procura tipos de explosão de caldeiro, o que foi que aconteceu, lê reportagens, procura aí, por aí. Tem diversos tipos de matéria falando sobre todos esses procedimentos. Catástrofe também. A gente tem que saber que nós estamos num país tropical. Né? Tem algumas cidades, como Recife, que está abaixo do nível do mar. A gente tem a possibilidade de enchentes. Né? Tem cidades como Caruaru que tem terremotos, que são uma acomodação de terras. Né? São pequenos terremotos? São. Mas se eu estou dentro de uma empresa, se eu tenho um funcionário lá, se os funcionários não estão treinados para essa situação, porque minha região tem. Então, estude as regiões que vocês estão. A empresa está localizada em tal região. O que é que a gente tem ali de perigo? O que é que a gente tem ali de risco? O que é que a gente tem no meio ambiente? O que é que pode provocar com a gente? O plano de abandono de área. Esse plano de abandono de área tem que ser colocado. Como você vai efetuar seu abandono de área. Estabelecimento de rota de fuga. Especificação de pessoas-chave no evento de emergência. Quem são as pessoas de apoio. Então você tem que identificar cada um, você tem que treinar cada um da maneira que tem e fazer o conjunto trabalhar de uma forma que se trabalhe redondo, correto e firme. Estabelecimento de treinamentos simulados. O que é que eu indico? E que muita gente indica, algumas pessoas até do Corpo Bombeiro indicam, que a cada 3 meses, no mínimo 3 meses, seja feita uma evacuação de área completa da fábrica ou da empresa que tiver, que seja uma evacuação completa, com os brigadistas atuando, como se realmente tivesse acontecendo alguma situação. E treinamento com a brigada tem que ser todo mês. Verifica com a produção, verifica com o seu gerente quais são os dias que realmente você está podendo trabalhar aqueles treinamentos. Qual é o dia que está mais parado, qual é o dia que a produção é menor. Então vamos fazer o treinamento. Mas você tem que treinar, porque o treinamento é a essência da eficácia do combate a incêndio ou da emergência. O que é abandono de área? O que é isso? Abandono de área é simplesmente informar como é que vai sair o procedimento. Todo mundo tem que sair em fila indiana. Quem são as pessoas que vão coordenar essa fila indiana? Quem é que vai fazer a vistoria da fábrica para ver se não ficou ninguém? Quem está envolvido? O técnico de segurança do trabalho, gerência, coordenação, engenheiro de segurança, bombeiro civil que estiver na empresa. Então todo mundo tem que trabalhar em cima disso. É necessário existir um PCE? A minha empresa não precisa disso, eu só tenho 50 funcionários. Bem, é necessário. Tá? Ele não é obrigatório, mas é necessário porque demonstra que você tem responsabilidade, demonstra que você está trabalhando numa situação de prevenção muito grande, e isso é necessário sim para você. Isso aqui é um exemplo de rota de fuga, certo? Onde tem as setas mostrando. Essa rota de fuga, mais uma vez eu digo a vocês, é colocado em alguns pontos chaves, ela completa na portaria, na recepção, no ponto, no refeitório e no quadro de aviso principal, porque as pessoas têm que aprender a ler e verificar onde é que vão se posicionar caso tenha uma emergência, onde é que vai para um ponto de encontro, qual é a rota de fuga, se está pegando fogo nesse setor, para onde é que eu vou. Então tudo isso contém nessa rota de fuga. Treinamentos e exercícios simulados. O que é isso? É treinar mesmo, gente. É praticar, é colocar as pessoas para trabalharem dentro de uma situação de emergência. Chama um colaborador, um funcionário que não esteja trabalhando naquele momento. Vamos ser a vítima, colega. Porque ele vai começar a identificar que você, realmente, sua brigada está treinando. Então eles vão começar a ter confiança com vocês. Não faça só apenas os simulados só com o pessoal da própria brigada, não. Convide as outras pessoas a participarem, venham ver como é, porque com isso você vai trazer, vai ganhar uma credibilidade que é necessário para dentro da sua atividade. É necessário existir em um PCE o treinamento? Se eu não formalizei isso, como é que eu vou garantir tudo isso? Então eu tenho que ter esses treinamentos, tudo registrado, tudo colocado no papel, para que as pessoas possam cumprir. Qual é a periodicidade que deve ser aplicada? Deve ser aplicada sempre. Todos os meses deve ter os treinamentos.
tanto com a brigada, tanto com a brigada de emergência, com a brigada de evacuação, com a brigada de combate a incêndio, com a equipe de apoio. A equipe de apoio tem que saber qual é o procedimento que tem que tomar em cada situação. Então, tem que se fazer um plano correto. Então, o técnico de segurança, trabalho. Qual é a sua participação nisso tudo?